E aí, pessoal, vamos começar a nossa próxima aula. E a aula de hoje vai ser sobre o estudo das circunferências, certo? Bom, para começar, nós vamos aqui para a página 400, certo? E na página 400 nós temos o ponto de partida que apresenta essa foto, certo? Uma foto de lavouras. Essas lavouras elas são dadas em um sistema de irrigação chamado pivô central, certo? E o sistema de irrigação é um sistema que fornece água auxiliar para as plantas, né? Uma água que vai além da água da chuva. Vocês podem reparar que esse sistema de irrigação ele é enorme, né? E como via de comparação, aqui vocês têm uma estrada, certo? Uma estrada de mão dupla, né? E olha só a espessura dessa estrada, né? Uma estrada tem de espessura aproximadamente 10 até 15 metros de espessura, né? Olha só a comparação da espessura da estrada com o diâmetro dessa circunferência, né? Então ela é bem espessa, né? Ela também tem uma estrada dentro da lavoura de entrada e saída, né? Para poder você fazer a manutenção do sistema. Isso aqui é a estrada dessa lavoura. Vocês estão vendo? Bom, vamos ler o texto e ver o que é dito a respeito desse sistema, né? O que é dito a respeito do sistema é o seguinte: a irrigação com o uso de pivô central consiste na irrigação de uma área circular por meio de um sistema que aplica de maneira precisa pelo terreno as dosagens corretas de água e fertilizante nas plantações de soja, milho, feijão, café e outras culturas. A adequada utilização desse método de irrigação garante a economia de água e energia e o desenvolvimento contínuo para plantações, mesmo em períodos mais secos. Então, um textinho simples falando sobre esse sistema de irrigação, certo? É um sistema de irrigação que gera economia de água, né? E aqui nós temos duas questõezinhas para começar, né? Para o eficiente uso do tipo de irrigação citado no texto, as plantações de soja, milho, feijão e café, entre outras culturas, devem estar dispostas geometricamente de que maneira? Bom, você pode ver que aqui nós temos a disposição delas. Então, é disposição circular, né? Elas têm que estar em forma de círculo, ok? Depois nós temos a segunda pergunta. Qual a importância de um sistema de irrigação para a lavoura, né? A importância é que ele garante uma quantidade adequada de água e fertilizantes nas plantações, mesmo em períodos escassos de chuva, né? Que é exatamente o que diz aqui no final do texto, né? A adequada utilização desse método de irrigação garante a economia de energia, economia de água e energia e o desenvolvimento contínuo das plantações mesmo em períodos secos, ok? Então, uma questãozinha tranquila mostrando a importância de se estudar do estudo dos círculos e das circunferências, né? Porque através desse estudo é possível se trabalhar com esse tipo de sistema, certo? Fazendo um planejamento em que você não vai não vai cometer erros, né? Bom, na próxima página nós vamos ter o seguinte: circunferência e círculo, certo? Então, retomando o conteúdo visto anteriormente, o conceito de circunferência pode ser dado como? Aí nós temos aqui no quadrinho esse conceito, certo?
a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que estão a igual distância de um ponto fixo desse plano é denominada circunferência. O ponto fixo 0, ou O, né, é o centro da circunferência, e a distância fixa, R, a medida do seu raio, certo? Então, o que é que quer dizer esse conceito, certo? Olhem aqui a nossa circunferência. A gente já sabe que nós podemos representar em uma reta, né? Uma reta, ela é a representação de infinitos pontos, né? Então, se eu colocar infinitos pontos um do lado do outro, coladinhos, né? A gente vai obter o quê? Uma reta. Eu vou mostrar esse exemplo para vocês aqui. Prestem atenção nisso. Vocês vão poder observar minha mão aqui, certo? Então, se eu colocar infinitos pontos um do lado do outro, o que é que eu tenho? Eu vou ter uma linha. Eu não vou fazer uma reta porque eu não estou como fazer uma reta aqui agora, certo? Mas vários pontos um do lado do outro a gente vai ter uma reta, certo? Agora, imagine o seguinte. Se eu tiver Isso aqui é mais difícil do que o que eu imaginei que ia ser. Aqui, se eu tiver aqui um ponto central, que é exatamente o centro da nossa circunferência, aqui, certo? Aí o conceito diz o quê? Que são pontos em um plano, isso aqui é meu plano, certo? A tela. E todos os pontos aqui, eles vão estar equidistantes, certo? Então, eu vou ter um ponto aqui, esse ponto ele tem essa distância em relação ao centro, certo? Eu tenho outro ponto aqui, esse ponto ele tem a mesma distância daqui para cá, eu vou ter essa distância aqui daqui para cá, certo? E assim por diante. Eu vou ter vários pontos, infinitos pontos, certo? Que estão à mesma distância desse ponto aqui nosso, que é o centro. Ele é o zero, certo? É a origem. Então, aqui, se eu for fazendo infinitos pontos, todos na mesma distância, eu vou ter uma circunferência, certo? A circunferência, falando de um modo mais grosso, é só a borda, certo? Então, essa borda aqui é a nossa circunferência. Ok? Se eu fizer os infinitos pontos, eu vou ter o quê? Eu vou ter esse desenho aqui. E vou fazendo a minha circunferência. Estou fazendo infinitos pontos até eu obter aqui toda a minha circunferência. Nem todos os pontos estão equidistantes porque eu sou ruim de desenhar isso aqui, ok? Então, apagando aqui e voltando para a nossa circunferência, nós vamos ter alguns elementos pertencentes a essa circunferência que vão facilitar aqui a nossa compreensão, certo? Bom, vejam só. Elementos da circunferência. Dentre os elementos da circunferência, nós temos o arco, certo? O arco, ele é um pedaço da circunferência, certo? Aqui, se eu tiver a volta completa, é a circunferência toda, certo? Um pedaço da circunferência é um arco. Se eu vim aqui desse ponto aqui, desse traço azul, até o outro lado, eu tenho um arco, certo? Esse arco é meia volta na circunferência, certo? Então, arcos são pedaços da circunferência, certo? Nós temos o raio, que é a distância entre a borda da circunferência ou qualquer ponto da circunferência e o centro, né? Temos aqui o diâmetro, que o diâmetro ele vai ser 2 vezes o raio, certo? Ele vai de uma borda até a outra, passando pelo centro. E temos a corda, certo? Que é uma reta
que ela sai de um ponto da borda da circunferência até outro ponto, mas não passa pelo centro, certo? O centro, o diâmetro, certo? Essa reta azul aqui, ela é uma corda, só que ela é a maior corda que se pode ter numa circunferência, certo? Não tem corda maior do que essa. Se não passar pelo centro, vai ser uma corda menor, beleza? Aqui nós temos todos esses conceitos, ok? Então, esses nomes, infelizmente, vocês vão ter que se habituar a eles. Por quê? Porque nos exercícios, eles são utilizados constantemente, certo? E aí é como eu falei para vocês já. Às vezes a matemática ela é mais interpretação do que só continha, certo? Vocês têm que entender. Agora vamos olhar aqui o que é que a professora, o que é que essa tia aqui fala, certo? Ela fala: atenção, o círculo corresponde à região do plano formada pela circunferência e sua região interna. Logo, o círculo é diferente da circunferência. Isso aqui é um círculo totalmente preenchido. Tome giz que a tia gastou aqui para fazer esse círculozão grandão. E isso aqui, ó, é a circunferência, certo? São só os pontos que estão igualmente distantes do centro, certo? Do nosso centro. Então, continuando, nós temos aqui o seguinte: relação entre pontos, retas e circunferências, certo? O que são essas relações? Eu quero uma relação entre, por exemplo, um ponto qualquer e uma circunferência, uma relação entre uma reta qualquer e uma circunferência, e assim por diante. Existem algumas relações, certo? Então, posição relativa de ponto em uma circunferência. Aqui a gente tem um textinho para deixar a coisa mais lúdica, mas eu vou pular esse textinho por enquanto, certo? Vocês podem ler para efeito de interpretação. O texto fala sobre o pessoal jogando um joguinho de peão, certo? Com a circunferência. E nesse joguinho a gente vai ter 3 peões e nós temos um peão que está dentro da circunferência, um peão que está em cima da circunferência e um peão que está fora da circunferência. Isso aqui dá as nossas relações entre os pontos, certo? Que seriam os pontos dos peões e a circunferência. Aí a gente pode considerar o seguinte, certo? Considerando aqui, ó, logo considerando a circunferência de centro C, está aqui o centro da circunferência nossa. Espero que vocês estejam vendo o mouse aqui, certo? Centro C. E de raio R, ok? Então, nós temos o raio da circunferência R e o ponto P no mesmo plano, certo? Então, o ponto P pertence ao mesmo plano. Sendo D a distância entre o ponto P e o centro C, nós temos D é a distância entre P e C, certo? Então, nós temos aqui 3 casos. Para o D, certo? Que é a distância entre P e C, essa distância aqui, CP. Se ele for maior do que o raio, isso significa que o P está fora da circunferência. Se essa distância for maior do que o raio, está aqui, ó, o raio acaba aqui, ó, ela passou. Então, ele vai estar sempre fora da circunferência, certo? Se a distância, o D, for menor do que o raio, o que é que acontece? O raio tem que vir até a borda da circunferência. Se for menor do que o raio, ele vai estar dentro da circunferência, né? Interior à circunferência. Se a gente tiver o nosso D, certo? Igual ao raio, aí isso significa que o ponto pertence à circunferência. Ele está aqui em cima da circunferência, certo? Ele vai ser um dos pontos da própria circunferência. Facinho de entender isso, né? Se a distância entre o ponto e o centro for maior do que o raio, está fora da circunferência. Menor do que o raio,
dentro da circunferência, igual ao raio, ele está em cima da circunferência, ele pertence à circunferência, beleza? Agora, a gente vai ter a posição relativa de uma reta e uma circunferência. Então, nós vamos ter também 3 posições relativas, certo? Mais uma vez, nós temos um textinho para deixar a coisa mais lúdica, né? Mais característica. Aqui nós temos um desenho, né? Muitas vezes as circunferências são utilizadas para fazer representações de desenhos, certo? Isso facilita o desenho de alguma coisa. E bem, nós temos aqui o seguinte, considerando uma circunferência de centro C, mais uma vez, e de raio R, e uma reta S, certo? Eu quero explicar uma coisa para vocês, duas, né? Primeiro, vou mostrar aqui para vocês o seguinte, só para vocês já ficarem sabendo sobre representação, certo? Nós temos o seguinte, um ponto, ele é sempre representado por uma letra maiúscula, certo? Uma reta, ela é sempre representada por uma letra minúscula, certo? Um R, por exemplo, de reta. E um plano, geralmente os planos, eles são representados por letras gregas, como alfa, certo? Vou fazer o alfa para o outro lado. Como um alfa. Não, é para o lado de cá mesmo. Estou confundindo. Ok? Ângulos, que a gente vai trabalhar também. Ângulos também costumam ser representados por letras gregas, certo? Como um ângulo beta ou um ângulo θ. São os mais utilizados geralmente. Ok? Beleza, pessoal. Então, continuando, nós vamos ter aqui o seguinte. Na posição relativa entre uma reta e uma circunferência, nós vamos ter essas 3 posições, certo? E ela funciona da seguinte forma. Para D maior do que R, sim, aí a gente tem o seguinte, ó. C é o centro, veja que C é representado por uma letra maiúscula, certo? Porque é um ponto. R, que é o raio, certo? O raio é uma reta, então letra minúscula. E uma reta S, esse S aqui é minúsculo, certo? Porque é uma reta. No mesmo plano, sendo D a distância entre a reta S, que é essa reta aqui, ó, certo? E o centro da circunferência C, certo? Nós vamos ter, presta atenção no seguinte, nós vamos ter duas formas de distanciar esse D aqui, certo? Aqui ele colocou D como a distância entre a reta S e o centro C, certo? Vocês têm que considerar o seguinte, a menor distância, ok? Por quê? Porque nós poderíamos ter o seguinte, nós poderíamos ter aqui, deixa eu pegar uma caneta azul. Eu acho que minha caneta azul está com a ponta mais fina. Nós poderíamos ter aqui, ó, opa, é difícil. Aqui o centro C, certo? A gente poderia ter uma distância assim, ó, em relação à reta. E essa distância ela seria maior, certo? Então, a menor distância entre o centro e uma reta vai ser uma distância que forma um ângulo de 90 graus, certo? Então, essa distância D aqui, ela tem que ser perpendicular, senão eu poderia ter qualquer distância entre C e a reta. É a menor distância entre o centro da circunferência e a reta, ok? Então, continuando aqui, a gente tem o seguinte.
Se a distância, se essa menor distância entre o centro e a reta for maior do que a circunferência, então a reta ela é externa à circunferência, ela está fora da circunferência, certo? Pois não há ponto comum entre eles, não tem nenhum ponto da reta que é ponto da circunferência. Aí se a gente tiver a distância igual a R, o que é que acontece? Distância igual a R, certo? Aqui distância maior do que R, ok? Aí a reta ela é tangente à circunferência. Então vejam só, quando eu tenho uma reta tangente à circunferência, a gente vai ter somente um único ponto da reta S, que é um ponto da circunferência, certo? Eu vou chamar esse ponto de ponto P aqui, ok? Vejam só, a reta tangente, eu vou chamar essa reta de tangente, certo? Ela forma um ângulo de 90 graus com o raio desse ponto que ela toca a circunferência. Então, isso aqui sempre ela vai formar 90 graus aqui, beleza? Outra condição que a gente vai ter vai ser quando a distância ela é menor do que o raio. Se a distância for menor do que o raio, a reta é secante. E uma reta secante, ela corta a circunferência em dois pontos. Ó, um ponto A e um ponto B, certo? E aqui a gente tem essa distância entre o centro e a reta, formando um ângulo aqui de 90 graus, certo? Aí ela passa pelo ponto A e pelo ponto B. Aqui o meu raio é maior do que o D, ok? O que é que acontece nesse caso? Nesse caso ela é uma secante, passa por dois pontos. Então, a reta externa, a reta fora, ela não passa por nenhum ponto da circunferência, a distância é maior do que o raio, certo? A reta, a menor distância, certo? A reta cuja menor distância ela é igual ao raio é a tangente, né? E nesse caso a tangente ela passa por um único ponto da circunferência. E a reta secante, ela tem a distância menor do que o raio, certo? E passa por dois pontos dessa circunferência. Tranquilo? Certo? Está aqui, ó, distância, menor distância, ok? Continuando, nós vamos ter aqui o próximo caso, que são posição relativa entre duas circunferências, certo? Aqui a gente vai ter uma condição mais condições, né? Porque duas circunferências elas têm diversas condições. As primeiras condições que a gente vai ter vão ser as seguintes. Imagina duas circunferências, certo? Mas elas têm a circunferência 1 e a circunferência 2, com centro C1 e a circunferência 2 com centro C2. E aí nós vamos ter o raio 1 e o raio 2. Ambas as circunferências são diferentes entre si, certo? E a distância D é a distância entre o centro de uma circunferência e o de outra circunferência, certo? Se essa distância D for maior do que a soma dos dois raios, do que um raio mais o outro, certo? Então, as circunferências são externas entre si. Então, não há nenhum ponto comum entre essas circunferências aqui, ó. Certo? Ó, se eu somar esse cara aqui com esse cara aqui, o que é que acontece? É menor do que esse cara aqui. Beleza? Então, essas daqui são circunferências externas. Agora, se nós tivermos a distância D, a distância entre as duas circunferências, menor do que a diferença entre o raio 1 e o raio 2, né? Com o raio 1 sendo menor do que o raio 2, sendo maior do que o raio 2, certo? Raio 1 maior do que o raio 2, para não dar negativo. A circunferência C2, ela é interna à circunferência... Ih, deu errado aqui, viu? A circunferência C2 ela é interna à circunferência C1. Vocês corrijam aqui, viu? Isso aqui é C1, ok? Ó, C1 aqui, C2. Não havendo ponto comum entre elas, certo? Então, o que é que acontece? Ó,
se eu fizer, eu tenho D aqui, ó, tá vendo? Meu D. Se eu fizer esse raio 1 aqui menos esse raio 2, D aqui é menor do que isso, que é essa diferença. Então, o que é que acontece? Sobra essa diferençazinha aqui, ó. Esse espacinho aqui. E aí a circunferência ela está dentro, a circunferência 2 ela está dentro da circunferência 1, ok? Dessa forma, a gente consegue perceber quando uma circunferência está dentro da outra, ok? Próxima relação que nós temos é essa daqui. Deixa eu aumentar aqui a relação. Então, para D igual a zero, certo? Diâmetro, a distância entre as duas circunferências igual a zero, as circunferências elas são concêntricas, certo? Decora esse nome aí, concêntrica. Deixa eu pegar o pincel vermelho, porque eu acho o pincel vermelho mais chamativo, certo? Tá aqui, elas são concêntricas, D igual a zero. Ou seja, concêntricas entre si, ou seja, o centro de C1, dado por O1, que é a origem 1, e o centro de C2, dado por O2, que é a origem 2, são o mesmo. Está aqui, ó, O2 e O1, certo? As duas origens são o mesmo. E a distância entre eles é zero, tá? Um ponto em cima do outro, beleza? E aqui a gente tem o raio da circunferência 1, raio da circunferência 2, circunferência 1, circunferência 2, certo? São concêntricas. A distância é sempre dada pelas circunferências, certo? Andando aqui para a nossa direita, nós vamos ter aqui o seguinte. Agora, um primeiro caso que nós temos aqui especial, né? Então, para o raio 1 menos o raio 2, a diferença entre esse raio aqui e esse raio aqui, certo? Se o raio 1 menos o raio 2 for menor do que D e D for menor do que o raio 1 mais o raio 2, certo? Ou seja, se eu somar esses dois raios aqui e D for menor do que a soma desses dois raios, mas ainda D for maior do que a subtração desses dois raios, certo? Ou seja, é como se ele tivesse aqui, ó, entre esse caso e esse caso. Aí a gente obtém isso aqui. Essa é a relação, beleza? Com o raio 1 maior ou igual ao raio 2. Para essa subtração aqui não dá negativo, ok? Aí a gente vai ter o seguinte, as circunferências elas são secantes. O que é secante? Secante é que se corta em dois pontos. Está aqui os dois pontos em que elas se cortam, ok? E aí, entre si, havendo dois pontos comuns entre essas duas circunferências. Primeiro ponto, segundo ponto. São comuns às circunferências. No próximo caso que nós vamos ter, deixa eu acompanhar aqui com a minha apostila na mão. É porque eu estou passando as páginas da digital e esqueço de olhar aqui a minha. Bom, o próximo caso que nós temos é o seguinte. Para D igual ao raio 1 menos o raio 2, certo? Com o raio 1 maior do que o raio 2, tem que ter. Esse caso aqui. D sempre a distância entre os centros das duas circunferências, certo? As circunferências elas são tangentes entre si, havendo assim um único ponto comum entre elas, né? Com a de menor raio, a R2, sendo a tangente interna. Ou seja, se essa distância aqui ela é igual à diferença entre os dois raios, certo? Esse raio aqui menos esse raio aqui, o que é que a gente vai obter? A gente vai obter uma tangente, ou uma circunferência tangente, certo? Só que tangente interna. Ela é tangente interna, certo? A gente vai ter também o caso em que D ele é igual ao raio 1 mais o raio 2.
E aí, nesse caso, as circunferências são tangentes externas. Podem acrescentar aqui, certo? Tangente interna. Esse nome aqui, ó, tangente interna, certo? Esse é que é o nomezinho, quando ela é tangente por dentro. E aqui nós temos, para D igual ao raio 1 mais o raio 2, né? As circunferências, elas são tangentes externas, ok? Entre si, havendo um único ponto comum entre elas. Ó, raio 1 mais o raio 2 é igual a D, essa distância aqui, certo? E só tem um ponto comum entre elas, do mesmo jeito, um ponto onde elas se tocam aqui, certo? Da mesma forma que a gente tem um ponto onde elas se tocam aqui, na tangente interna, ok? Facinho? Então, ó, vamos relembrar. Externas, certo? A distância é maior do que a soma dos raios. Internas, a distância é menor do que a diferença entre os raios, certo? Concêntricas, a distância é zero entre os raios, aí elas têm o mesmo centro. Secantes, quando ela está entre a diferença entre os raios, essa distância ela é maior do que a diferença entre os raios e menor do que a soma dos raios, ela é secante, corta em 2 pontos, certo? E tangente interna, quando ela é igual à diferença entre os raios, passa por um ponto e a circunferência está uma dentro da outra. E a tangente externa, quando a distância é igual à soma dos raios, passa por um ponto, uma circunferência fora da outra, ok? Bom, temos aqui esse professor aqui falando, certo? Esse professor diz o seguinte: não se esqueça de que a figura que está dentro de outra se chama inscrita, certo? Enquanto a que está por fora, ela é circunscrita, certo? Então, vamos lá. Essa figura aqui, nós temos uma circunferência dentro da outra, elas são concêntricas. Essa circunferência de dentro, ela está inscrita na de fora, enquanto que a de fora, ela está circunscrita à de dentro, ok? Vejam só aqui o exemplo do quadrado. O quadrado, ele tem uma circunferência inscrita a ele, enquanto que esse quadrado ele está circunscrito à de fora, certo? Aqui o triângulo ele está inscrito à circunferência, certo? Enquanto que essa circunferência ela está circunscrita ao triângulo, ok? Então, inscrito, in de por dentro e circunscrito de por fora, certo? Para ser inscrito ou circunscrito, a gente tem alguns critérios. O primeiro é, as figuras elas têm que ter o mesmo centro, certo? Não posso simplesmente chegar e dizer que isso aqui, que essa circunferência está inscrita, certo? Para ser circunscrito tem que ter o mesmo centro. No caso de outras figuras geométricas com circunferência, para o círculo estar inscrito ao quadrado, ele tem que estar tocando nas margens, certo? Desse quadrado. Então, essa circunferência está inscrita ao quadrado. Mesma coisa para o triângulo. Ó. Os vértices do triângulo tocam as bordas da circunferência, certo? Então, aqui nós já temos alguns exercícios, ok? Os exercícios da página 406, eu vou querer que vocês façam esses exercícios, são exercícios teóricos, né? Até aqui a gente viu só uma teoriazinha para poder vocês se acostumarem com esses nomes, e aí eu peço que vocês façam esses exercícios, certo? É coisa simples, ok? E ele diz o seguinte: observe a circunferência e seus elementos a seguir e classifique as afirmações como verdadeiras ou falsas. Então, vocês vão ver aqui, ó, o segmento RP corresponde ao raio da circunferência. Qual é o segmento RP? Eu tenho o ponto R aqui e o ponto P lá do outro lado. Isso é o raio da circunferência, certo? Volta lá atrás na aula ou volta lá atrás na apostila, certo? E responde para saber. Aí nós temos o segmento ST corresponde a uma corda da circunferência. O ST, isso é uma corda, né? O segmento OQ corresponde ao diâmetro da circunferência. Ó, o OQ
Aqui é diâmetro, né? Bom, então vocês vão assinalar a alternativa correta, né? Em uma circunferência, o diâmetro corresponde ao dobro do raio, certo? É aquilo que eu falei para vocês, 2 vezes o raio. Sabendo disso, calcule o que se pede nos itens a seguir. Aí ele pede assim: o raio de uma circunferência que possui 35 centímetros de diâmetro. O que é que a gente vai fazer? Dividir esse cara por 2. Ele tem o diâmetro, que é o dobro do raio, então é só dividir ele por 2 e você acha o raio, certo? Aqui na B nós temos o seguinte: o valor do raio R em centímetros, caso o raio de uma circunferência... só um detalhe, quando a gente tem unidades de medida, como essa aqui, a gente tem que dar a resposta com a unidade de medida. Beleza, pessoal? Se vocês não derem a resposta com a unidade de medida, vai estar errado, porque eu posso dizer que isso tem qualquer unidade, ok? Outro caso que a gente tem aqui, o valor do raio, R, em centímetros, caso o raio de uma circunferência seja x mais 3 e o diâmetro seja 3x menos 5. Vocês conseguem resolver essa daí? É facinha, certo? Então, qual que vai ser o valor do raio? Eu vou colocar aqui para vocês. Aqui ele diz o seguinte: o valor da circunferência, caso o raio seja x mais 3. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou fazer aqui para vocês, aqui embaixo. O raio ele é igual a x mais 3, ok? E o diâmetro, ele fala o diâmetro D, ele é igual a 3x menos 5. A gente sabe que o diâmetro ele é igual a 2 vezes o raio, ok? Então, eu posso substituir o diâmetro por essa expressão aqui, certo? E posso substituir o raio por essa expressão aqui, ok? Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte: eu vou ter 3x menos 5, que vai ser igual a 2 vezes, abre parêntese, x mais 3. Fecho parêntese aqui, certo? O que é que a gente vai fazer então? A gente vai multiplicar aqui de chuveiro, certo? Vocês têm que ter essa noçãozinha, beleza? Aqui já é álgebrazinha básica. Multiplica de chuveiro, isola o x para um lado, certo? E aí você vai descobrir o valor de x, ok? Descobrindo o valor de x, resolveu a questão? Não, não resolveu a questão. A gente vai ter que... ele pediu aqui, olha aqui em cima, o valor do raio, certo? Para descobrir o valor do raio, depois que eu descubro o valor de x ali, eu jogo o valor de x aqui e somo mais 3. Aí eu vou saber qual é o valor do nosso raio. Aí a questão está resolvida, certo? E lembrando, tem que ser em centímetros. Então, no final, você tem que colocar tantos centímetros, ok? Eu já armei a questão para vocês. Vou deixar essa por conta de vocês, certo? Então, resolvam, ok? Para poder vocês pensarem um pouquinho. Não vou deixar vocês aí tão de boa não, ok? Às vezes eu penso que o mouse está aqui ou está ali por causa do editor, fica engraçado isso, certo? Então nós temos mais exercícios sobre conceitos, sobre cálculos, vocês vão resolvendo esses exercícios para mim, certo? Até que a gente vai para o próximo conteúdo, que vai ser retas secantes e tangentes a uma circunferência, né? As propriedades das secantes e das tangentes, beleza? Eu vou deixar esse assunto aqui para eu gravar numa próxima aula, para as aulas não ficarem muito grandes. Essa aula aqui já está dando 40 minutos, certo? Pessoal, eu vou gravar uma sequência de aulas para encerrar a apostila, certo? E aí vocês vão resolvendo esses exercícios para vocês me entregarem a apostila nessa semana, ok? Para a gente fazer a nossa correção, beleza?
E aí, quando nós formos começar é, as nossas aulas em live, a gente já começa as aulas com a apostila nova, ok? Então, por favor, resolvam, certo? Se tiverem dúvidas, vocês mandem as dúvidas no grupo, para que a gente possa estar fazendo também um vídeo tirando as dúvidas. Mas não vamos fazer essas dúvidas parecerem do tipo: eu não sei fazer nada, ou eu não entendi nada, certo? As dúvidas elas têm que ser mais pontuais, beleza? Uma dúvida sobre um determinado assunto ou sobre um determinado exercício, beleza? E então, até a próxima aula, pessoal. Valeu!